Agora eu vou chamar a Thaís Gomes. A prefeitura aqui de Rio Preto decretou a situação de emergência por conta aí da estiagem aqui no Noroeste Paulista. E aí o decreto é uma solicitação do SEMAI, do Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto. A Thaís chega aqui comigo. Thaís, boa tarde para você, seja bem-vinda. Bom trabalho para a gente nessa quinta-feira. Você está ao vivo aí no SEMAI. O que a gente tem até o momento agora de informação a respeito disso? Vamos falar porque pode ter a possibilidade também de ter um racionamento que a gente não quer, mas tudo indica que se a chuva não chegar, vai ter aqui na cidade, né? Os moradores têm que estar preparados também para isso. Boa tarde. Exato, Josi. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Foi um pedido do SEMAI para a prefeitura, que então decretou esse estado de emergência aqui para São José do Rio Preto por conta da estiagem, da falta de chuvas. Estamos numa situação muito crítica em relação ao calor, realmente, à falta de chuvas. E aí o serviço de distribuição de água, né, a água que chega até nós, por muitas vezes, precisa ser racionado, precisa ser economizado. Então, a partir desse decreto da prefeitura, o SEMAI pode estabelecer algumas regras, então, para evitar o desperdício de água. E a partir de agora, né, tudo isso será feito e realizado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Rio Preto. Claro que o racionamento não é descartado, mas nesse momento vamos entender com o Rodrigo, que ele é diretor-geral aqui do SEMAI, o que o SEMAI pode fazer, o que não pode e, claro, o que a população deve fazer para ajudar, para evitar que a gente continue na situação tão complicada que já estamos. Rodrigo, boa tarde. Como que funciona a partir de agora o trabalho do SEMAI? Boa tarde a toda a audiência. O decreto de emergência, ele coloca o município numa situação em que permite que a administração municipal, o SEMAI inclusive, possam adotar ações para que a gente possa garantir o abastecimento de água para a população em condições razoáveis. Mas para que isso possa acontecer, além das ações que o SEMAI deve adotar, a gente conta com o apoio da população, economizando e mantendo um consumo racional da água. É bem complicado, né? E a gente estava conversando sobre isso, né, Josi? Muito quente, as pessoas tomam mais banho, a casa fica muito mais suja, a pessoa precisa limpar por conta da própria higiene. Mas nesse momento, tudo o que fizermos é super importante para evitar o possível racionamento de água, para que possamos economizar. Então, quais atitudes nós podemos ter para evitar um possível racionamento e, claro, economizar água? A gente entende e agradece a população pelo seu empenho e pela sua dedicação no consumo consciente de água. A gente sabe que boa parte da população já aderiu a essa proposta, mas existe ainda algumas pessoas que eventualmente não estão contribuindo adequadamente. Então o que a gente está pedindo para a população a partir desse decreto de emergência é que todos venham fazer parte dessa campanha efetivamente em prol da nossa cidade. O que a gente quer é garantir a água para todo mundo. A gente pede para que a população, na sua limpeza, evite usar água de mangueira, aparelhos de pressurização na limpeza dos seus domicílios, de seus carros, né? Isso exagera o consumo de água, isso possibilita um gasto muito maior de água. A gente pede para que as pessoas, na limpeza da sua casa internamente, tanto da sua louça quanto do seu próprio banho pessoal, agilizem esse tipo de serviço, né, para que possa haver um consumo menor de água e assim a gente possa ter o abastecimento garantido para todo mundo. E aí, Rodrigo, então como que fica o trabalho do SEMAI para também economizar? Até porque o SEMAI tem várias ações em toda a cidade, né, e auxilia em várias ações. Então como que fica o trabalho de vocês também para economizar água a partir desse decreto? O SEMAI ele já vem trabalhando nesse sentido, é da pauta do SEMAI, é rotineiro o SEMAI manter esse tipo de atividade de controle de consumo, né? E da sua parte também, o controle da produção. O que acontece nesse exato momento é que o SEMAI chegou ao limite do que ele pode fazer em relação a poupar a represa e a exigir dos poços. Então os nossos poços estão trabalhando na capacidade máxima que eles podem e a represa está chegando muito perto do seu limite de abastecimento. Então para que a gente possa evitar que a gente chegue numa situação em que realmente medidas mais drásticas devam ser tomadas, a gente precisa do apoio da população. O controle atual, o controle nesse momento está na mão da população efetivamente.
E em relação, como você destacou, está na mão da população, todos devemos, claro, colaborar. Esse decreto tem um prazo de 180 dias, então esse período, o SEMAI, então, cada vez mais reforçando esse trabalho e auxiliando a população na economia. Então, são 3 meses de intenso trabalho, basicamente isso. A nossa expectativa, na verdade, é que a gente conta com a chuva, né? Se houver uma chuva de grande porte ou um período de chuva rotineiro, a gente pode ter um alívio nessa situação, mas a nossa expectativa é que a situação só volte à normalidade quando chegar o período de chuvas, que deve chegar junto com o verão. Então, o decreto prevê um prazo razoável, mas é claro que se a população colaborar, se todo mundo participar dessa nossa proposta de consumo consciente de água, a gente não vai chegar numa situação que venha a causar qualquer transtorno. O racionamento não está descartado? O racionamento, nesse momento, não pode ser considerado uma impossibilidade. Ele tem que ser considerado uma eventualidade. Porém, nesse momento, a gente não tem como falar sobre isso, porque se a população colaborar e se eventualmente a gente conseguir manter o consumo em dia, a gente consegue manter o sistema sob controle. Só para reforçar e trazer para quem está em casa, como é que funciona esse abastecimento de água em Rio Preto? É a represa, temos também poços, enfim. Nós temos, a represa abastece aproximadamente alguma coisa em torno de 20% da população e os 80% restantes são poços, alguns um pouco mais profundos, alguns não tanto profundos, e aí a gente, para pegar água de poço, a gente depende de motor é energia elétrica, é máquina, e a máquina se desgasta com o estresse, quanto mais usa, mais desgasta. Então a gente tem hoje exigido dos maquinários dos poços muito mais do que eles são capazes de oferecer. E é isso que a gente pede que a população compreenda. A represa está com um nível muito baixo e as máquinas nos poços estão sob estresse porque estão trabalhando além do recomendado. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. É um prazo de 180 dias, eu trouxe 3 meses, um pouco mais, né? São 180 dias, então, com esse decreto, mas tudo isso com todo o apoio da população. Todos nós podemos fazer, como o Rodrigo disse, realmente está nas nossas mãos a economia de água dentro de casa, no dia a dia. A cada dia o SEMAI vai trazendo novas estratégias e novas ações para evitar o racionamento, para que tenhamos água diariamente em nossas casas, mas a gente precisa desse cuidado, precisa economizar, como bem destacou o Rodrigo, né? Nós temos a represa, que traz para cerca de 20% da cidade o abastecimento, temos os poços também, mas o maquinário está exigindo muito, está sendo exigido para que a água chegue até as nossas casas. Então, qualquer tipo de economia que fizermos em casa, isso ajuda muito. A gente já trouxe várias dicas, várias informações aqui no Balanço Geral, no SP Record, então é super importante. Cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue manter o que temos até a chegada da chuva, que é agora no início do verão. Claro, estamos na primavera, ainda temos toda a primavera, até as chuvas chegarem. Há possibilidade, não há possibilidade, tudo isso depende de diferentes eventos climáticos. Então a gente precisa que todos possamos nos unir para economizar água, para que a gente não chegue numa situação mais crítica do que já estamos, que seria o caso do racionamento, né, Josi? Thaís, é por isso que a gente tem mostrado aqui quase todos os dias, né? A situação não tá para brincadeira, por isso a gente tem que fazer a nossa parte. Thaís, obrigada, tá? Mande um abraço aí para o nosso entrevistado também. A gente segue acompanhando todos os dias aqui como que vai ficar a situação aqui em Rio Preto e em toda a nossa região também.